Hello, people! How are you guys? Mais uma vez, chegando nessa manhã para essa nossa live profética de todas as semanas. E eu tenho certeza que essa manhã Deus tem preparado algo especial para o nosso coração. E eu quero desde já agradecer você que está aqui conosco, que guarda essa manhã, para a gente queimar aqui na presença do Senhor. Nós já temos pessoas tão amadas, queridas, que estão chegando aqui. Um abraço para a nossa querida irmã Viviane Camargos, paz do Senhor. A Angélica Alves, Deus abençoe. Minha querida amiga que está sempre aqui, a irmã Neia Gomes, Deus te abençoe. Forte abraço para sua casa, sua família. Que bênção estarmos aqui juntos, né? Vamos ver quantas pessoas, né, vai aparecer aqui nessa manhã para esse momento especial. Tá ele aí, ó, subiu, mas voltou. Meu amigo Júnior, Newton Júnior, tá agora em outra vibe da vida, lá em São Paulo, arrebentando. Deus abençoe sua vida, Juninho, paz do Senhor. Tenho certeza que o Senhor está trabalhando de forma extraordinária. Eu vou te falar o que eu vi quando seu nome apareceu aqui. Daqui a pouquinho nós vamos queimar. Oh, meu Deus, eu estou entendendo. Nossa queridíssima Érica Barcelos está sempre dando aquele suporte aqui para gente, ajudando a organizar e entrar em contato. Nossa irmã Sônia Abreu também, que é uma pessoa muito estimada e está sempre aqui com a gente. Um abraço, né? Mãe da pastora Elaine e também sogra do pastor William Werneck. Aleluia, glória a Deus. Estamos aí também com a Adriana Barcelos, as duas são irmãs, estão sempre aqui, Deus abençoe. Querido irmão Léo, paz do Senhor, bom dia. Tá também a Keire Carvalho, que também está sempre com a gente, Jamile, Damas. É isso aí, pessoal, para nossa live ficar melhor, para a gente ser um agente de bênção, eu convidaria você a me ajudar a divulgar para aquelas pessoas, né, que precisam estar aqui. Essa manhã, uma manhã profética. Amém? Um abraço também para Riele Cristina, um dia abençoado para todos, disse ela. Maíra também está aqui com a gente, Deus te abençoe. Victor Camargos, quanto tempo, Deus te abençoe. Aleluia. Então, gente, vamos convidar as pessoas para estarem aqui. Enquanto você convida alguém, eu quero falar de um projeto que nasceu no meu coração e eu estou muito feliz de poder realizá-lo. Aí no dia 22 de agosto, nós estaremos com a mentoria profética presencial nas dependências da Igreja Batista da Paz aí do Barreiro. Vai ser algo extraordinário, algo que vai ativar a sua vida e vai deixar você em uma clareza com aquilo que você tem dúvidas sobre ouvir a Deus, sobre o ser instrumento de Deus para esse tempo. Então, vai ser algo extraordinário para você. Nós vamos falar sobre alguns temas que você não vai ouvir em outro lugar. Então, vai ser algo assim, muito, muito especial. Nós vamos falar sobre a emoção do profeta. Nós vamos falar sobre dons contaminados e o cuidado para não se contaminar os dons de forma profunda. Nós vamos falar também, nessa ocasião, eu já falei sobre a emoção do profeta, eu já falei sobre os dons contaminados e a forma de cuidar do dom que Deus te deu. E nós vamos falar também nessa ocasião sobre o profeta sem mensagem. É uma mensagem extraordinária
que o Senhor está colocando no meu coração, que vai te habilitar a entender a mensagem que Deus te entrega, ok? Vai te habilitar. Você sabia que você pode ser um profeta sem mensagem? Isso pode acontecer. Eu não vou te dar spoiler hoje não. Mas você sabia que você pode ser um profeta que vai falar fora do tempo de Deus? Isso também pode acontecer. A gente vai falar sobre isso, vai ser assim extraordinário. E além também vamos falar nesse tempo sobre a importância do ministério profético na vida da igreja. A importância do ministério profético como um dos ministérios que estão incluídos nos 5 ministérios que toda igreja precisa ter. Amém? Então vai ser algo extraordinário. Nós chamamos de ministério quíntuplo. Por que o ministério profético é importante dentro desses 5 ministérios e como esse ministério ele toca, né? Como ele toca em todos os outros ministérios. Então vai ser algo extraordinário. E por último, a ativação dos dons ministeriais proféticos e dons proféticos. Você vai saber um pouco a diferença em ter um dom de profecia e em ter um dom ministerial profético. Vai ser um dia inteiro, no dia 22 de agosto, anota aí a sua... Olha, o Juninho falou, vou de São Paulo para BH para isso. Vai ser algo extraordinário. Vai ser algo extraordinário. Gente, você que quer fazer essa mentoria, você precisa se inscrever. Por quê? Porque nós temos um espaço com aproximadamente 150 pessoas. Amém? 150 pessoas. Então nós estamos trabalhando com esse número. Então você que vai, você precisa seguir aí a Érica. Ela vai dizer para a gente aí onde você consegue acessar o link da inscrição, ok? É muito, muito importante. Lá nós teremos toda a estrutura, o que você precisa fazer para você estar lá. Esse é um projeto também que nos ajuda a tocar com o Ministério Profético de Ativação Profética em Angola nesse ano. Esse ano nós vamos estar em Angola no mês de outubro. Então você pode ser também esse agente de missões. Mas vamos ao que interessa e vamos começar a nossa live. Então, como você vai fazer? Você pode entrar no grupo de mentoria e lá você vai ter o link das inscrições no nosso grupo de mentoria. Lembrando que existe toda uma estrutura principal para você que está lá no link, tá ok? Então entre lá e faça a sua inscrição. Ô glória! Amém? Quem lembra, semana passada nós estávamos verbalizando aqui sobre eu e você sabermos se mover em ambientes espirituais. Amém? A fé que move o ambiente espiritual, o ambiente profético, e tem um termo de posse. Então é muito importante. Nós que fomos chamados para o ministério profético, nós que fomos chamados para esse mover espiritual, a gente precisa entender que existe uma atmosfera que Deus cria em torno de um ambiente espiritual. Quando você decide, quando você entende, quando você conhece, fica tudo mais fácil. Você age de maneira que Deus quer que você age. Então é muito importante você entender que o ministério profético, ele anda ao lado do ministério de fé.
Então é muito importante que você tenha um coração regado pela palavra, regado pela palavra, por um exercício de fé. Então nós começamos falando, só para recapitular, para você entender, e eu quero dar boas-vindas, porque eu nem dei boas-vindas ainda para ninguém, né? Deixa eu dar boas-vindas aqui para Dayana Aquino. Seja bem-vindo, Deus te abençoe. Está comigo meu amigo profeta, homem de Deus, aí em Portelinha. Esse homem de Deus é um cara que eu conheço há muitos anos. Pastor William Costa, ele tem uma igreja populosa aí na região do Vila Pinho. A igreja está na comunidade Portelinha, e é uma das igrejas que eu tenho o prazer de estar sempre quando eu estou aí no Brasil, porque é onde a glória de Deus se manifesta. Ele é um profeta de Deus que tem ganhado pessoas para Jesus nas favelas, e outros sim, ele tem ganhado pessoas à margem da sociedade. Quantas pessoas não foram restauradas? Esse dia eu estava vendo um vídeo do pastor William Costa, em que um homem estava numas torres lá na Independência, em BH, e ele estava para cometer suicídio. E o pastor William Costa começa a gritar com esse homem: não faça isso, Jesus te ama, desça daí, eu tenho um caminho, uma saída para você. Meu Deus, aquele homem desceu e ele foi para uma casa de recuperação. É maravilha. Então, gente, nessa próxima sexta-feira eu vou estar com esse profeta fazendo uma live às 8 da noite, amém? 8 da noite, horário do Brasil, e eu estou numa expectativa muito grande, porque nós vamos dar lugar lá, viu, pastor William? Nós vamos dar lugar e vamos profetizar para a vida desse povo, vamos liberar cura, vamos falar do amor de Jesus, amém? Tá aí a Adriele Cristina também, que é lá da IBTA, do pastor Alex Lima, Angélica Alves, DR Servo, que eu não sei quem é, mas está aqui com a gente. Deus te abençoe, obrigado, seja bem-vindo. E tanta gente boa chegando, amém? Tanta gente boa chegando, e eu pediria a você que nós podemos atingir mais pessoas. Está aí o Jonathan William da Paz, a Jordana Michele também da Paz, muita gente aqui, amém? Vai ser algo extraordinário essa live. Agenda aí, amém? Você que não conhece o pastor William Costa, você vai conhecer, né, como Deus tem usado esse homem de Deus aí em BH. Talvez nem muita gente conhece, né? Aí eu tenho certeza que Deus vai fazer. Igreja da Paz do Tirol, Deus te abençoe. DG Servo, maravilha. Coloca seu nome aí só para falar direito. Flávia Jaque Souza, Deus abençoe. Jordânia, aleluia. Então vamos lá. A fé que move ambientes proféticos e te dá um termo de posse. Gente, nós falamos aqui que a fé, ela muda o ambiente, ela cria uma atmosfera, né, tão profunda, tão poderosa, que nós somos tomados pela palavra rema no coração. Hoje mesmo eu estava vendo um fascículo aqui em que na Coreia, alguns anos, há mais de 20 anos atrás, uns jovens iam para uma oração onde havia uma profeta, e esses jovens, eles depararam com o rio cheio, e eles então pegaram uma palavra e disseram: se Pedro pôde andar sobre as águas, por que não andar pelas águas? Também nós faremos isso, em nome de Jesus. Porém, eles não tinham uma visão de futuro, eles não tinham uma palavra rema dirigida individualmente para isso, porque a palavra era para Pedro. Ele vê Jesus convida Pedro, e então ele diz: Senhor, se o Senhor me mandar, eu irei. Então ele vai. E quando ele vai,
ele anda sobre as águas. Por quê? Porque ele tinha uma fé gerada sobre uma palavra viva, rema, atual, de momento, no coração. Então, esse Pedro, o apóstolo Pedro, ele andou sobre as águas. Por quê? Porque ele estava vivendo essa fé que muda o ambiente. Ele não estava andando literalmente sobre as águas. Ele estava andando sobre a palavra que foi liberada. Ele estava andando sobre a palavra que Jesus ordenou. É diferente andar sobre a circunstância, olhando a circunstância, e andar sobre a circunstância, sobre uma base que é a palavra. Então, o que nós entendemos muitas vezes é que nós não sabemos fluir no ambiente que a fé muda. É aquela fé que gera uma visão no seu interior. Então, nós falamos semana passada sobre a fé que muda o ambiente, e nós falamos da mulher do fluxo de sangue que ficou 12 anos, diga de passagem, 12 anos presa, 12 anos naquele lugar, perdendo saúde, dinheiro, parentes. Gente morria lá e ela não sabia que morreu. Era terrível a vida dela. Mas um dia, a fé dela foi ativada. E aí, aquele ambiente que era de dor, aquele ambiente que foi de tristeza, de percas irreparáveis, se transformou em uma saída. E eu vim aqui nessa manhã para dizer que Deus tem uma saída para você. Eu vim aqui te dizer, Jéssica Cruz, que Deus tem uma saída para a sua vida. Ele não criou esse labirinto que você está. Ele tem uma saída. Saída está nele. Oh, glória! A saída está nele. A vitória está nele. O trabalhar de Deus está nele. Aleluia! Então essa mulher, quando ela é exposta à palavra, uma outra palavra, a embaliza, a dá para ela uma visão de futuro, e ela então resolve sair daquele lugar de dor. Palavra de fé tem que nascer dentro de você. Você precisa discernir o ambiente que Deus te coloca. Oh, meu Deus, eu estou todo arrepiado aqui, eu estou entendendo. Então entenda uma coisa, existe um ambiente que a fé gera dentro de você. Ambiente espiritual. Oh, glória, aleluia. Minha saudação à minha querida amiga Alexandra Fernandes. Deus te abençoe. Quanto tempo? Subiu da live, vem para cá, vamos estar todas as manhãs juntos. Então, gente, nós falamos semana passada sobre uma fé que muda o ambiente espiritual. Amém? Segundo, a fé funciona como termo de posse espiritual. A gente precisa entender isso. A Bíblia vai dizer que quando Josué, Júnior, ele chega diante da terra prometida, o Senhor olha para ele e diz: Josué, levanta, porque eu serei contigo. Só que no tempo de Josué não tem coluna, no tempo de Josué não tem nuvem, porque eles não estão mais no deserto, eles estão à margem. Que margem é a margem da promessa? Se tem um lugar que é perigoso da gente perder o que já adquiriu, é a margem da promessa. Porque se você chegou à margem da promessa, isso não quer dizer que você já se apossou da promessa, que você já tomou posse da promessa. Não. Tem ambientes espirituais que você precisa discerni-los. Tem ambientes espirituais que você precisa acessar pela sua fé. Então Josué, quando chega a essa terra, ele não tem mais coluna. Ele não tem mais o sinal de Deus, a coluna de fumaça. Amém? De fogo à noite. E a nuvem de dia não. Porque eles já estavam em lugares habitáveis. Então eles não tinham
Mas o Senhor diz para ele assim: Josué, para você assumir o controle, para você tomar posse da vitória, para você tomar posse da terra que eu prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, e que levantei Moisés, o meu servo, para resgatar esse povo, você precisa meditar na palavra de dia e de noite. Seja forte e corajoso. Então, amado, você quer ter um ministério de poder? Você quer ter um ministério relevante? Você quer fluir nos dons espirituais de uma forma completa e sem erro? Medita na palavra. Amém? Medita na palavra. Porque a palavra vai gerar dentro de você um ambiente diferente de tudo que você já viveu. De tudo que você já passou. Não importa o momento que você vive. Não importa os desafios que você enfrenta. Quando você vai para a oração e para a palavra, Deus, ele gera uma palavra rema no seu coração. Uma direção tão clara e alcalina. Que você não tem erro, que você não tem aquela palavra começa a fluir dentro de você. Então Deus diz para Josué: Josué, levanta, medita na lei, de dia e de noite, porque eu te farei prosperar. E a palavra diz, Josué 1, versículo 3, todo lugar que pisar os vossos pés vos tenho dado. Deus já havia entregado a terra para Josué. Sabe o que ele precisava? Fazer o que já estava dentro dele. Ei, entenda uma coisa. Se tem uma coisa que o Espírito Santo quer gerar nessa manhã, Tânia Castro, o que ele está querendo gerar nessa manhã é uma verdade de destino dentro de nós. Josué vê a terra e Deus fala dentro dele. Dá para ele uma visão. E qual é a visão? Dá para ele se vê andando, pastor Ian e Amparo. Ei, ele se vê andando e circulando a terra. Ei, sabe por que não vivemos experiências do profeta extraordinário? É porque queremos viver de forma literária. A palavra, a Bíblia, ela é uma verdade, um esboço, ela é uma ativação para a sua fé. Mas a partir do que você lê aqui, Deus vai gerar uma necessidade espiritual dentro de você. Então Deus diz para ele que ele deveria circular a terra. Deus já havia entregado a terra, mas Josué precisava andar nela. Ele precisava seguir a direção que Deus estava dando para ele. Então, irmão, promessa liberada ainda não é promessa possuída. Guarda essa chave. Promessa liberada ainda não é promessa possuída. Por quê? Até que ela seja uma verdade dentro. Até que ela seja um ambiente palpável. Até que ela seja uma visão tão clara como essa que eu estou vendo. Estou olhando para o celular, estou vendo os nomes subindo, estou vendo a minha imagem. Tão certo como eu vivo e tão certo como eu me vejo aqui, você precisa ter uma visão dentro. Você só vai possuir aquilo que enxerga. Escreve aí nos comentários. Promessa liberada não é promessa possuída. Promessa liberada não é promessa possuída. Segunda chave importante para você que quer fluir no profético. Você não possuirá nada até que isso seja claro dentro de você. Até que isso seja claro dentro de você. Seja uma visão clara. Seja uma palavra rema. Seja uma palavra dirigida. A fé é o documento espiritual que liga as duas coisas.
Promessa liberada e promessa possuída. Você, quando tem uma promessa liberada, você ainda não tem uma promessa possuída. Você só terá uma promessa possuída quando isso for uma verdade no seu interior. Quando isso for uma verdade rema no seu espírito. Por quê? Porque isso é fé, pastor. Fé não é quando eu sinto um arrepio, não. Fé é quando eu falo em línguas, não. Fé é quando eu estou profetizando. Parte é fé, mas ainda não é fé. Fé é quando eu consigo enxergar dentro de mim o que Deus falou. Então a fé é o documento espiritual que liga as duas coisas. A promessa liberada e a posse do que ele liberou. Miriam Félix. Então é muito importante que você entenda isso. Ah, eu tenho uma promessa. Tem que dizer assim, eu tenho uma palavra. Você tem uma palavra, mas tem a fé. Já tem a visão de destino. É por isso, irmão. É por isso que a palavra. É por isso que a palavra, ela vem sobre a sua vida. A Bíblia diz, e a palavra veio ao profeta Ezequiel, profetiza. Ao profeta Isaías, ao profeta Oséias. Então, a palavra veio. Ela veio por quê? Porque existe uma visão. Ela tem que gerar uma visão. Enquanto ela não gerar uma visão, então eu não posso liberá-la. Ou seja, enquanto na verdade eu falei ao contrário, enquanto essa palavra não se tornar uma visão dentro de mim, eu preciso liberá-la, verbalizá-la, profetizá-la, até que ela seja uma verdade no meu espírito. O nosso maior problema é que nós queremos acessar coisas espirituais, bênçãos espirituais, destinos espirituais, com uma palavra humana, com uma visão humana, esperando que os nossos sentidos humanos entrem em serviço a Deus. Não, não é assim. Então entenda que você precisa primeiramente liberar o que foi liberado. Promessa liberada não é promessa possuída, meu irmão. Promessa liberada é promessa para ser liberada, para ser verbalizada, para ser profetizada. Então deixa eu abrir um parênteses para te ensinar algo, Marcela Pelágio. Quando você recebe uma palavra profética, você precisa fazer como a minha amiga e irmã Marcela faz. E eu acredito que muita gente aqui também faz. Ela grava a palavra. Ela escreve no caderno a palavra e lê o que está sendo dito, o que está sendo palavra. Então ela ora a palavra, ela profetiza a palavra, ela sai liberando dia após dia, dia após dia após dia. Então a palavra precisa, a promessa liberada não é uma promessa possuída. O que eu faço para possuir, para ter essa palavra dentro de mim? Vou liberando ela, vou profetizando ela, vou fazendo ato profético com ela. Eu vou colocando marcos na minha vida, Glauco. Então o que você vai colocar? Se Deus prometeu uma casa, faz um ato profético. Coloca lá uma imagem de uma casa no computador, coloca uma imagem de uma casa lá na cabeceira da sua cama, um carro, uma viagem, um ministério poderoso, multidões de pessoas. É isso que você precisa fazer. Então Deus está dizendo, não perca o foco. Permaneça firme, porque você não pode perder o foco. Quem está me entendendo, diga amém. Aleluia. Escreve um amém aí bem forte para nós. Ok? Aleluia. Então, promessa declarada não é promessa possuída. A fé, Júnior, a fé, ela é o documento espiritual que liga as duas coisas. Ela é o termo que eu tenho, Nery Angélica. É o termo que eu tenho, a fé, é a convicção.
Tem gente que pergunta assim, como é que você sabe que isso vai acontecer? Eu sei, porque sei, porque sei, porque sei, porque eu declarei, porque eu fiz tudo o que eu precisava fazer e agora há uma verdade aqui dentro. Uma verdade que é consoante à Bíblia, consoante à palavra. E é por isso que eu sei que eu vou. Olha aí, ó, testemunho. Glória a Deus. Então, gente, a fé é o documento espiritual que liga as duas coisas. Em Romanos 4, 17 a 21, Abraão foi chamado pai de multidões quando ainda não tinha filhos. Ele colocou o nome dele, o nome dele era Abrão. O que significava Abrão, pastor, irmão Sérgio Fonseca? Abrão, que dizia pai de altura, pai do nada. O único pai de altura é Deus que criou, né, essa ciência maravilhosa, né, essa ciência maravilhosa, que a gente podia falar muito sobre isso aqui, mas não quero me ater a isso. Então, a lei da gravidade, por exemplo, vou falar da lei, rapidinho, lei da gravidade. Então, tudo que você jogar para cima, Paulo Demestre, lei da gravidade, vai voltar para baixo, porque existe uma lei da gravidade. Amém? Só sobe aquilo que perde a gravidade. Então, gente, olha que coisa interessante. Abraão, o nome dele era Abrão, pai de altura. O único pai de altura é Deus. Então ele tinha um nome de exaltação a si mesmo. A glória era para ele, mas ele estava vivendo em um lugar de idolatria, em um lugar onde as coisas não aconteciam. Até que um dia, Paulo Demestre, pastor Paulo, ele ouve a voz de Deus. Sai da sua terra, sai da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Meu Deus do céu, gente, era algo que ia fluir de dentro, a partir da convicção, a partir da palavra que Deus estava liberando. Deus dá para ele uma visão de destino. Vai para a terra que eu te mostrarei. Isso aqui é maravilhoso. E ele sai daquele lugar como Abrão. Ele sai como Abrão e ele descobre, pastor Kleber, ele descobre que como pai de Abrão, como pai de altura, ele não podia fazer muita coisa. Como pai de altura, ele estava fadado a falir. Até que o Senhor muda o nome dele. E o chama de Abraão. Irmão, o que falta para mim e para você é o acréscimo de Deus. É a palavra rema. É a visão que nasce no homem interior. Porque a palavra, ela é a palavra literárica, mas ela é rema também. E nós precisamos nesse tempo entender que o que muda os ambientes, o que muda a atmosfera, não é um ambiente literário, mas é um ambiente espiritual. É um ambiente rema, Keire e Priscila. É um ambiente rema. Aleluia. E de amamou que eu teria. Aleluia. Então, gente, antes da posse física, Deus lhe entregou a posse espiritual. E a posse espiritual é aquela convicção que está dentro de você. Que haja chuva, haja sol, haja problema, haja adversidade, haja o que houver, eu vou prosseguir, nada me para. Amém? Nada me para. Nada me para. Por quê? Porque eu tenho um termo de posse dentro de mim. Eu tenho um termo de posse dentro de mim. Escreva aí. Escreva aí. A fé funciona como termo de posse. E afirma isso na sua vida. Eu tenho um termo de posse dentro de mim. Característica de quem possui pela fé. Fala como quem já recebeu. Amém? Abraão, pai da fé, ele ficou por muito tempo liberando profeticamente, dizendo, eu sou Abraão.
pai de multidão e a quem perguntasse, dizendo: quantos filhos você tem? E na verdade ele não tinha nenhum filho, ele tinha um servo nascido em sua casa. Amém? A fé funciona como termo de posse. Eu tenho um termo de posse dentro de mim. Olha aí, ó, Miriam Félix já escreveu, a irmã Marlene já escreveu, o Júnior já escreveu, Marcela Pelar já escreveu. Amém? A Cris também já escreveu. A fé funciona como termo de posse, Dayana. Então, gente, você precisa verbalizar o que Deus está te mostrando. Porque à medida que você vai fazendo, você vai crescendo no seu ambiente espiritual. Outra coisa, orar como quem já recebeu, com quem acredita, com quem já tomou posse. Eu não sei você, mas eu oro as minhas promessas. Foi Deus quem falou, mas eu apresento. Foi Deus quem falou, mas eu lembro. Amém? Isso não é bom para Deus, isso é bom para mim. Caminhar como quem confia. Ei, você não está vendo nada. Abraão já era o Abraão, pai da multidão, mas ele não tinha filho. E onde ele passava, ele ia como Abraão. Perseverava como quem sabe que Deus cumprirá. Então, gente, é muito importante. Vamos para nosso terceiro tópico, que eu quero orar por você e falar o que Deus colocou no meu espírito. O inimigo sempre tentará invalidar seu termo de posse. Amém? Lá em Números, capítulo 13, versículo 30 a 33, o povo de Israel, eles já haviam possuído a terra, já havia uma visão dentro de Moisés, já havia uma visão dentro dos líderes de Israel, porém, quando eles subiram para ver a terra que Deus havia prometido, eles vieram com alguns sintomas de alguém que perdeu o termo de posse. É por isso que nós precisamos alimentar as promessas de Deus na nossa vida. Então, o que rouba a posse espiritual? O medo, a dúvida, a incredulidade, as palavras negativas, contrárias ao que Deus te falou, e sobretudo a murmuração. Isso tudo vem contra nós quando encontramos lutas, adversidades, problemas, porque existe uma promessa de Deus liberada sobre a sua vida, mas o tomar posse é seu, o agir é seu. Outra coisa, você precisa alimentar dentro de você, porque o inimigo da sua alma vai se levantar para tentar roubar a promessa. E eu estou aqui nessa manhã liberando uma palavra para alguém que está pensando em desistir, que está pensando em parar, que está pensando em desanimar. Por quê? Porque o medo bateu a sua porta, a dúvida bateu em sua porta, trazendo consigo a incredulidade, palavras negativas. E você agora murmura daquilo que você ouviu, daquilo que Deus dirigiu para a sua vida. Ei, o diabo quer roubar você do lugar que Deus te preparou, do lugar que Deus está te levando, do lugar que Deus vai te exaltar, do lugar que Deus vai te entregar. E o Senhor está dizendo: erga a sua cabeça, permaneça de pé, porque a tempestade vai passar e você vai encontrar a vitória. Aleluia. A fé profética chama a existência o que ainda não existe. É nessa hora que você precisa chamar as coisas que não são como se já fossem. Ei! Romanos capítulo 4, 17 diz: chama as coisas que não existem. Então, isso não significa negar a realidade, mas concordar com a realidade de Deus. Ei, irmão, seu casamento está ruim,
seu emprego não está te abençoando com a renda que você precisa, chama a existência. Você não precisa negar o que está acontecendo agora, mas você pode concordar com o que Deus está falando, com o que Deus está liberando, com o que Deus está proferindo, com o que Deus está... Arabacachandarabahai. E namamoque oterimiergue, alasto de comenência, e deprovácia, camanduri micandurabacai. Eu estou entendendo, Jesus. Juninho, quando você entrou aqui na live, eu vi claramente um arco-íris sobre o seu nome. E o Espírito Santo veio até mim e disse, diga para o Júnior que assim como eu fiz uma aliança com Noé e com a humanidade, eu fiz uma aliança com ele. Oh, meu Deus, eu estou entendendo. Nabaduque é sério. O Senhor diz assim, eu fiz uma aliança contigo quando você determinou no seu coração a me entregar a tua estadia aí nesse lugar. E o Senhor diz assim, haja o que houver, aconteça o que acontecer, a minha aliança, a minha palavra, ela está de pé. E o Senhor diz assim, eu vou fazer algo tão grande, tão maravilhoso, assim como as pessoas, em tempo após tempestade, olha para o céu e vê o arco-íris, verá, chegará um tempo em que as pessoas, elas não saberão quantas tempestades você enfrentou, quantas batalhas você enfrentou, mas você persistiu. E o Senhor diz assim, fique tranquilo, elas não estão vendo e não verão as tempestades, não verão as batalhas e as noites sem dormir, mas elas verão o arco-íris na tua vida. Elas verão a minha glória na tua vida. Urabacachandaraia. É como se eu visse aquele arco-íris jogando sobre o seu nome uma púrpura de ouro. E é como se eu visse pó de ouro caindo no teu nome. E o Senhor diz assim, vai ser de grão em grão, mas vai chegar. Vai ser de grão em grão, mas vai mudar. Ei, eu vou mudar o teu nome e junto com o teu nome eu vou mudar a tua história. E o Senhor diz assim, eu vou trabalhar na sua vida e vou marcar a tua história. A quem vai olhar para ti vai dizer, eu conheci o menino, eu conheci o jovem, eu conheci o moço que casou, mas eu não conhecia essa nova estação da vida desse homem. Tem pessoas que não vão te conhecer, porque eu vou mudar o seu meio de condução. Eu vou mudar as roupas que você veste, os relógios que você usa, a aliança do dedo da sua esposa e da tua. Eu vou mudar os sapatos dos teus filhos, a escola dos teus filhos, o carro que vocês andam, o meio de transporte aéreo que vocês andam. Eu vou mudar, porque eu sou Deus de aliança. E eu sei o que tu tens me entregado. Eu sei o que tu tens colocado diante de mim, as tuas renúncias pessoais, as tuas renúncias espirituais. E eu te digo, as tuas ofertas, elas têm chegado diante de mim. Oremácia, candorevácia. Elemamoque oteribierga. E não diga que você foi para São Paulo, eu te levei. Erebacandaraia. Não seria eu, porventura, responsável por ti? E aqueles que levantaram o calcanhar pensando que tu vai voltar, ficarão com o calcanhar no ar, porque eu, o Senhor, vou te exaltar nessa terra e vou glorificar o meu nome, e muitos saberão que eu levanto o pequeno e coloco em lugares altos, diz o Senhor dos exércitos. Rabacanduravaceia, machuquia, manduri mierga. Ô glória! Ele é o Deus Todo-Poderoso.
A fé profética chama à existência o que ainda não existe. Então nós precisamos entender, irmão, que o viver dessa visão, eu estou entendendo, Urabacandurácia, pastora Jaqueline, é como se eu visse o Senhor colocando nos teus pés um sapato novo. Eu vejo Deus colocando em seus pés um sapato, e o Senhor está dizendo, esse sapato não é um sapato comum, é um sapato de velocidade. Eribiergue amanduriaça. Mas eu vejo ele colocando um cinto, e nesse cinto que ele coloca a sua cintura, há uma fivela. E essa fivela ela é maior do que a correia do cinto. E o Senhor está dizendo, eu estou mudando o nível de autoridade espiritual e de acesso do teu ministério. E o Senhor diz assim, você precisa ver o que eu estou te entregando. Porque eu tenho te dado algumas coisas, mas eu preciso que tu veja, diz o Senhor. E o Senhor está te dando um sapato, e esse sapato, ele está dizendo que vai te dar velocidade. Velocidade. Capacidade de acessar ambientes em um nível muito mais rápido do que antes. O Senhor diz que o seu nível de aceitação será maior. Seu nível de autoridade será maior. Seu nível de acessar pessoas. Ei, o Senhor está me dizendo que você influencia muita gente fora da sua cidade. Mas o Senhor diz assim, com o que eu te dou hoje, o que eu te entrego hoje, pessoas vão querer unir-se ao teu ministério. Vão querer unir-se ao que Deus está fazendo na sua vida. O Senhor está me dizendo assim, essa fivela de autoridade também é uma fivela de... Amém, Senhor. Eu estou entendendo. Além de autoridade e de acesso, o Senhor está me dizendo que essa fivela, ela representa autoridade, acesso e reconhecimento. O Senhor diz assim, que Ele vai te levar a lugares e te apresentar pessoas que você nunca acessou na sua cidade. E estas pessoas te procurarão. Pessoas de autoridade. Pessoas de nome e renome na cidade. Eles virão a ti. Virão aquilo que você carrega. Submeterão a tua autoridade. Serão abençoados pelo teu ministério. E o Senhor diz que essa autoridade será recompensada. Porque Deus te dará promoção. Eu vejo pessoas entregando tesouros na casa que Deus te deu para cuidar. Eu vejo Deus te entregando tesouros que Deus te entregou para cuidar. Erebacai de emiquerraçu. Eleplafaio de ominência candurás. E o Senhor diz, a cadeira que eu te dei, ninguém pode tomar. Permaneça comigo e saberás que eu falei contigo, porque o que eu estou te dando agora, eu colocarei dentro de você. Eu entregarei dentro de você. E te habilitarei para ver o que eu estou falando. E te habilitarei para perceber o que eu estou falando. E para receber o que eu estou falando. Urabacachandarabahai. Enamamoque oterimier. Eu serei com a tua boca como tenho sido. Eu serei com as tuas mãos. As tuas mãos tocarás políticos dessa região. Tuas mãos entrarás em palácios, mansões nessa região. E os teus pés
entrarão em palácios, diz o Senhor. Orabacachandarabacalabahai. Elebromokioterimiergias, arabacalabachandarabia. Oh, glória! Bendito seja o nome do Senhor. Há uma presença de Deus aqui. Eu quero finalizar essa mensagem orando por você, mas antes, eu quero fechar essa mensagem e orar com você. Olha, a Bíblia diz que Ezequiel, no capítulo 37, versículo de 1 a 10. Ezequiel está diante de um vale de ossos secos. E Deus disse para ele: Ezequiel, o que você vê? Ele disse: eu vejo um vale de ossos sequíssimos. Oh, glória! Então o Senhor diz para ele: profetiza. Mas quando o profeta profetizou pela fé, os ossos se uniram, os tendões surgiram, a carne apareceu, o espírito entrou. Ei, entenda uma coisa. Há uma irmã tão querida, uma pastora tão querida aqui na igreja, que ela tem uma frase que eu trago sempre comigo, que é, a frase dela é: quem? Aquele que tem fé vê primeiro. Amém? Então, você precisa ter a fé que vê antes, a fé que fala antes, a fé que recebe antes que tudo aconteça. Ezequiel fez isso, ele profetizou. A fé que ativa e move os ambientes proféticos é um lugar onde você ouve a palavra declarada, rema de Deus. É um lugar onde você decide declarar a palavra. Amém? É um lugar onde você obedece à direção de Deus. E o quarto, persevera até a manifestação da palavra. Amém? Isso é muito importante. Qual é a promessa que Deus te deu? Qual é a promessa que Deus tem te falado? Qual é a promessa que Deus tem liberado? Gisele, eu vejo as suas mãos. Eu olho para as suas mãos e eu vejo as suas mãos como se elas estivessem fazendo bolo. Mas Deus diz para mim que não é bolo que você está fazendo. Gisele Romão, não é bolo que você está fazendo. Deus está dizendo para mim assim, que essa farinha que eu vejo na sua mão, essa farinha branca, o Senhor está dizendo para mim que é uma nova estação. Deus está te levando, a sua casa, a sua família, para uma nova estação do derramar dele sobre a sua vida. E o Senhor está me dizendo assim, diga para ela que eu tenho recebido todo o trabalho dela. Eu tenho recebido tudo que ela tem entregado a mim. Orebacá, shekalabandarabacasseia. E o Senhor diz assim, abra a tua boca e não se cale. Porque à medida que tu abres, eu vou expandindo o teu ministério profético, porque eu tenho te chamado para esse lugar. Lugar profético, ambiente espiritual. O Senhor diz assim, eu estou abrindo a tua sensibilidade espiritual para ouvir a minha voz. Eu estou abrindo os teus olhos e o Senhor te diz assim, não te apequenas diante daquilo que eu vou fazer, porque o que eu tenho para ti é muito grande. Eu vou te levantar como uma voz intercessora. Eu vou te levantar como uma voz profética. E eu colocarei a minha palavra na sua boca e tu falarás ela em tempo e fora de tempo.
porque eu tenho algo grande para ti. Te digo, eu estou trabalhando por ti. Nos próximos 5 anos, tu saberás que eu ouvi a tua oração. Há 4 anos atrás eu ouvi a sua oração, quando tu colocou diante de mim, dizendo, Deus, até quando? E eu te digo, eu estou trabalhando no teu futuro. Eu estou movendo na tua casa. Teus filhos serão oficiais. Teus filhos serão símbolo de autoridade. E eu te digo, olha, espere mais um pouquinho, porque o que eu tenho para fazer virá e não tardará. E o Senhor diz assim, olha, eu entro onde tu não pode entrar, eu trabalho onde tu não pode trabalhar, e eu assino para ti este documento em repartições dos homens. E ainda, diz o Senhor, te exaltarei no meio das autoridades dessa nação. E tu saberás que eu falei contigo hoje, porque os teus olhos verão, as tuas mãos receberão honras. Estas mesmas mãos que têm atendido a demanda que eu tenho colocado no teu coração, e eu te digo ainda, vou prosperar a tua casa pela bondade do teu coração, porque como Abigail tu és, eu tenho te levantado com esse coração. E te digo, vou exaltar a tua casa pela tua posição, pela coluna que tu és. Farei o teu marido prosperar ainda mais. Este ano ainda verás a minha glória e saberás que eu fiz isso, porque eu assino por ti uma porta, e essa porta que vocês vão passar será a maior porta que vocês já passaram desde a tua chegada nesse lugar, diz o Senhor. Ô glória! Coloca a mão no seu coração. Deixa eu orar por você. Deixa eu clamar pela sua vida. Orabacando, orabacala, baixando, arabahai. O Senhor está neste lugar. O Senhor está neste lugar. Rabá, seca, mandarabacalabás, terimierga. Oh, meu Deus. Eu sei que Deus está ativando essa habilidade de enxergar no mundo espiritual. Eu sei que Deus está ativando pessoas aqui nessa manhã. Eu sei que Deus está trabalhando, que o Senhor está agindo, que o Senhor está movendo, que o Senhor está trabalhando. Coloca a mão na sua cabeça assim comigo. Deixa eu te abençoar, deixa eu orar por você, deixa eu clamar pela sua casa, pela sua vida. É tempo de acesso, é tempo de você pegar o termo de posse daquilo que Deus está criando. Ei! O Espírito Santo está me dizendo que Ele está dando termos de posses agora. Ai, meu Deus. Oreba. Ele está dando termos de posse, pastor Raquel. Ele está dando termos de posse, Tânia. Receba essa visão no teu interior. Receba essa visão no teu interior. Ei, Deus está te entregando. Receba no nome de Jesus. Oreba. Ediamamoki oterimierga. Orabacando rácia. Leburaco monuria sebia candaraia. Adriana Barcelos. Eu estou vendo como uma carta, 31 de dezembro. 31 de dezembro. Oh, meu Deus, eu estou entendendo. Enamamou que eu teria. De 20 para 21. Aproximadamente de 5 para 6 anos. Eu vejo como se fosse uma carta. Adriana Barcelos. Uma carta regida
e levada para Deus dia 31 de dezembro. E o Senhor está me dizendo assim, diga para ela, Labá, eu já babou que eu teria. Aquieta o teu coração e a tua alma. Fique tranquila, porque eu recebi diante de mim esse ato profético, aproximadamente de 5 a 6 anos atrás. Deus está visitando a tua vida e Ele está tirando todo o temor, todo o tremor pelo futuro, pelas mudanças da tua vida. O Senhor diz assim, tu me pediu lá atrás e eu te dei agora. E o Senhor diz, porventura, sou eu homem ou filho de homem para que minta ou para que se arrependa? Permaneça em mim porque ainda verás a minha glória. Permaneça em mim porque ainda verás o meu poder. Permaneça em mim porque ainda saberás que eu sou Deus que opero e que faço coisas maravilhosas. Surpreenderei você e seu marido e vocês saberão que eu sou o que faz o impossível acontecer. Visitarei a tua casa com alegria. Visitarei a tua casa com um cheiro que você deseja, que você busca e ainda não chegou. O Senhor diz, tua casa terá alegria, tua casa terá barulho, tua casa terá cheiro novo. E o Senhor diz assim, e o meu nome será glorificado, e todos que encontrarem você saberão que eu, Senhor, é quem fiz essas coisas, diz o Senhor. Coloca a mão na sua cabeça. Amado Deus, nós oramos por cada vida agora e pedimos que esse termo de posse, seja qual for a visão, o projeto, a situação, o problema ser resolvido, seja ministerial, seja no âmbito dos dons espirituais, nós abençoamos os teus filhos e liberamos sobre a vida deles um mover do céu, um derramado espírito, que eles estejam, ó Deus, neste momento, ativados para esse tempo, ativados para essa hora. Em o nome do Senhor Jesus. Não sai agora, deixa eu dar mais uma palavra, você que não pôde me ouvir no começo. Agora, dia 22 de agosto, eu e a pastora Madalena, nós estaremos em BH, nas dependências da Igreja Batista da Paz, do Barreiro, pastor, meu pastor, William Werneck, e a pastora Elane Werneck, essa mãe do coração. Nós estaremos aí com o nosso curso de mentoria profética. Vai ser um sábado inteiro. Esse curso ele é interdenominacional, isso não tem a ver só com a Igreja Batista da Paz, eles estão nos apoiando, mas é um curso para abençoar a sua vida. Então você que queira saber mais, você pode entrar lá no nosso grupo, pelo Instagram, tá lá o nosso link, você entra no grupo do WhatsApp e você vai ter lá todo o direcionamento para essa imersão profética, amém? Tá aí, a Érica colocou, em breve, essa imersão profética. Entre no grupo, pega o link da bio do pastor e vamos te enviar para o link de inscrição. Vagas limitadas, temos o primeiro lote só. Nós temos 150 inscrições. Eu acho que vai superar, eu acho que vai passar de 300 pessoas. É a minha expectativa, é a minha fé. Então, eu acho que você poderia garantir sua vaga agora. Eu só vou abrir mais vagas se a gente preencher essas 150. Então você tem a oportunidade, amém? De entrar lá e fazer a sua inscrição, ok? Nós vai começar a partir das 8h30 com o café da manhã, às 9 horas a gente começa as ministrações, as ativações. Vai ser algo extraordinário. Pastora Madalena falando sobre emoção profética. A gente vai falar sobre dons contaminados, como cuidar do seu dom espiritual. Nós vamos falar sobre a importância do dom
profético no Ministério Quíntuplo, e nós vamos falar sobre ativação profética, como ativar. A gente vai ter dinâmicas nesse lugar. Vai ser no sábado, não sexta-feira. Tá. Sexta-feira nós teremos uma live poderosa a partir das 8 da noite, você que está no Brasil, e você que está aqui nos Estados Unidos, às 7 da noite, nós teremos uma live com o profeta, homem de Deus, pastor William Costa. Você não pode perder, anota aí na sua agenda, a partir das 8 da noite no Brasil, 7 da noite aqui nos Estados Unidos. Vai ser algo extraordinário. Eu espero por você. Entra lá na nossa página, entra na bio, faça sua inscrição e a gente vai se falando por aqui. Um forte abraço, Deus te abençoe e eu te vejo na próxima live, sexta-feira. Um forte abraço, Deus abençoe.